Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Opa, E aí, Bruno, tudo jóia? Tudo bem? certo, Júlio, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Foi rápido aí, né? Consegui conectar. Consegui. Marinha de primeira viagem é assim mesmo, né? É isso aí. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem aí, ver se alguém vai chegar um número aí. Tô vendo que já Uhum. tem duas pessoas, se não me engano, que entraram. Agora são três. Ah, Eu vou começar me apresentando, depois você se apresenta e a gente dá início a algumas discussões interessantes assim no âmbito municipal da certo. pesquisa em arquivos. Para quem não me conhece, acho que algumas pessoas que seguem a página Arquivo do Estado de Viçosa talvez não me conheçam. Me chamo Júlio Caio Vasconcelos, sou advogado, pesquisador, mestrando em Direito pela UFAL e idealizei essa página, né? Já tem mais de um ano que essa página foi criada e o intuito é justamente esse, né? Reunir informações, documentos, fotografias, os mais diversos materiais sobre Viçosa e disponibilizar, né, para a população, não só de Viçosa, mas também aquelas que moram em estados vizinhos, né? Ou até outros estados que têm interesse, né, em pegar informações a respeito de Viçosa. Então, Bruno, conte um pouco aí sobre a sua página, né? Como é que ela funciona, para a gente deixar os seguidores aí a par, né? Da página Registros Legislativos. É, assim como o Júlio, eu também sou advogado. Atualmente eu trabalho como assessor e magistrado, então eu não exerço advocacia. Mas há cerca de um ano eu comecei essa página Registros Legislativos, que tem basicamente o mesmo objetivo que o Júlio tem na página de Viçosa, mas só que direcionado à União dos Palmares, né? Eu tinha um acervo de cerca de 3.500 fotografias sobre documentos de União dos Palmares. E eu estava fazendo um trabalho que depois eu percebi que era interessante de uma forma de divulgar pelo Instagram para colocar, para divulgar para quem tem interesse e as pessoas de União também terem conhecimento da existência desses documentos, né? Então, foi a partir da página, né, Júlio, que a gente começou a conversar, trocando informações sobre arquivos e pesquisas, e daí a gente começou a ter essa interação maior sobre com as duas páginas e com as duas cidades que são do mesmo dia, né? É uma curiosidade, Viçosa e União dos Palmares foram fundadas, emancipadas politicamente no mesmo dia e no mesmo documento, inclusive. Justamente, justamente. Essa questão da relação de Viçosa e União, para além da questão da emancipação, tem outro fato que torna a cidade, as cidades irmãs, porque a criação das paróquias também foi através do mesmo documento, né? A paróquia do Senhor do Bonfim e a paróquia de Santa Maria Madalena, né? Em Minas Palmares, Isso. criado também através da mesma resolução, ou seja, considero cidades irmãs, né? Digamos assim, né? E Texto. posteriormente até a elevação à cidade, não é, Júlio? Pelo, se não me engano, do mesmo documento também. Assim, eu acredito que União tenha sido antes. Acho que um ano ou 2 anos antes, União, né? Acho que foi no mesmo ano do fim da República. E Assim, isso é. Império, perdão. Isso. E Viçosa foi um ano depois. Acho que em 1890, se não me falha a memória. É Então, verdade, eu confundi União com o Palmeiras dos Índios, que tem essa mesma, o mesmo documento. provável, é bem provável. A gente aqui hoje vai conversar um pouco, assim, eu vou falar também sobre a pesquisa no âmbito municipal, mas principalmente em dois ambientes, que acredito que foram os ambientes que você frequentou mais, Bruno. Acredito que foi na Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal de Vereadores, que são as instituições principais, né, nos municípios, para a gente poder buscar informações sobre o passado, né, principalmente relativo àqueles documentos mais oficiais. A gente tem também o arquivo público, que guarda, no arquivo público estadual, aqui em Alagoas, que guarda uma grande documentação sobre os municípios. Mas é natural que a gente, como pesquisador e residente, né, na nossa cidade, vá buscar essas informações logo na prefeitura ou na Câmara de Vereadores. Então, Bruno, Uhum. conta aí um pouco assim, como foi o primeiro impacto que você teve ao chegar assim na Prefeitura Municipal de União dos Palmares, para poder fazer uma pesquisa no arquivo.
E depois a gente passa para conversar um pouco sobre como foi a questão na Câmara de Vereadores. Você fala primeiro sobre União e depois eu falo sobre Viçosa e o seu projeto também, assim, incluindo ele, né? Hum. Júlio, em União dos Palmares, o arquivo da prefeitura, na verdade, ele é praticamente inexistente no prédio da prefeitura. Existe um galpão que existe colocado como arquivo central. Contudo, eu acho que a grande dificuldade de União, e não sei a situação de Viçosa, é porque a prefeitura hoje é o terceiro prédio onde funciona a prefeitura desde a emancipação política. Então, o que eu sempre escutei é que com a mudança dos prédios, muitos documentos foram jogados fora. Foram jogados fora. Então, a Câmara hoje funciona onde foi a prefeitura. Então, é interessante que alguns documentos que deveriam, em regra, estar no arquivo da prefeitura, existem no arquivo da Câmara. Então, há essa confusão. O que eu encontrei efetivamente na Prefeitura de União dos Palmares foram alguns livros de atas que eles possuíam as leis transcritas manualmente. Por alguma razão, eu não acredito que com a forma de preservar o conteúdo, caso o papel fosse perdido, era transcrito toda a lei municipal em livros ata, em ordem sequencial. Ata do livro número 2, que é em 1964, e o primeiro livro eu não encontrei. Não tem na prefeitura, na verdade. Aí, a partir de 1964 até 2017, até 2012, na verdade, todas as leis do município de União dos Palmares estão transcritas em um livro ata. Aí eu acredito que Viçosa, por ter tido uma preservação, pelo menos da parte arquitetônica, pelo que eu conheço um pouco, é maior do que União, não sei se lá na prefeitura de Viçosa, esses documentos mais antigos, você teve algum acesso, encontrou algo melhor, digamos assim, com maior substância do que lá em União. Olha só, Bruno, na verdade, assim, a sede do Poder Executivo aqui em Viçosa, a gente teve, naturalmente, foram 3 sedes, né? Uma mais antiga, que acredito que quase ninguém ouviu falar, né? Assim, do pessoal mais recente, que ficava ao pé da ladeira que a gente conhece como ladeira do Alto Cemitério. Era um sobrado antigo que já serviu como sede da Câmara na época do Império e depois foi ser a sede do Poder Executivo na República. Em 1920, fizeram um novo prédio, né? Que é onde hoje funciona a Secretaria de Cultura, em Viçosa. E o acervo foi levado para lá. Só que antes disso, de 1920, em 1906, antes de uma eleição municipal, isso aí foi o pesquisador Moacir Medeiros Santana que fala no livro dele, pequenininho, mas um livro muito bom, não sei se você já teve acesso, que é Arquivos Públicos aqui em Alagoas. Ele Não, fala esse eu que não. a véspera da eleição, em 1906, o acervo municipal, né, de Viçosa, o arquivo público, o arquivo do município de Viçosa, tanto da Câmara quanto da Intendência, foi incendiado. Ou seja, um incêndio criminoso na véspera da eleição. Não sei o motivo, mas perdeu-se a partir dali todo o passado, entendeu? De Viçosa, de 1906 para trás. A prova é que eu, quando fiz a pesquisa no atual arquivo, que depois eu vou falar mais sobre ele, o documento mais antigo que eu encontrei lá foi de 1913. Era uma sequência de decretos do Poder Executivo. Então, ou seja, realmente isso bate a informação, né? Há um pequeno espaço de tempo entre 1906 e 1913, mas isso bate. E em 1920 foi construído a nova sede para o Poder Executivo, que é onde a Secretaria de Cultura hoje. Na década de 70, foi levado a sede do Executivo para onde hoje funciona, que é na Praça Apolinário Rebelo, a praça principal da cidade, né? O centro histórico da cidade. Esse arquivo ficava lá. Só que mais recentemente foi levado para um outro prédio, ou seja, já saiu migrando de lugar para lugar o arquivo municipal. Conseguiram construir uma estrutura muito boa para o arquivo, com instância e tudo mais, mas não catalogaram a documentação e lá permaneceu durante muito tempo. Só que não deram a atenção necessária em gestões recentes ao arquivo. Terminou que ficou um amontoado de caixas, né? Por se ficar no primeiro andar, inclusive era o primeiro andar que hoje é a Câmara de Vereadores, um sobrado antigo, que era do Banco de Viçosa antigo, muitos pombos em cima entraram, ou seja, era um ambiente totalmente insalubre para pesquisa e para conservação daqueles documentos. Mais recentemente, a Câmara foi instalada lá, então esse arquivo foi passado
para a sede da prefeitura, onde era a Câmara. Foi uma troca de lugares. E lá ficou um amontoado de caixas. Ou seja, não há um catálogo, não se tem estantes para poder organizar a documentação, somente caixas que já estão se deteriorando para poder não consegue conservar aquela documentação. Eu, quando fui lá, convidei um servidor da prefeitura para poder me acompanhar. Ele me mostrou, fiquei espantado com a situação do arquivo. Então, eu tive que pegar caixa por caixa, ou seja, procurar documentos, uma agulha no palheiro, entendeu? A situação realmente continua, né, muito delicada com o arquivo da prefeitura municipal. Precisa ser observado isso aí, porque, afinal de contas, a gente que pesquisa, né, e é o passado da cidade, o passado oficial da cidade, não é verdade? São documentos oficiais. E o documento mais antigo que eu encontrei foi de 1913. Então, fica aqui até o apelo, né, para o município, para poder que faça uma revitalização daquele ambiente, institua, né, um arquivo público municipal de fato, para poder os pesquisadores e a memória ser preservada. Eu não sei se, como você falou aí, se há algum projeto em união para poder instituir essa questão de um arquivo público. A gente conversou meses atrás sobre essa proposta, que você até chegou a fazer uma lei municipal para poder organizar o arquivo público, e ficou a situação. Foi, Júlio. Na última gestão, que atualmente o prefeito foi reeleito, eu conversei com o procurador-geral do município e ele ficou, digamos assim, me abriu essa oportunidade de apresentar uma minuta de um projeto de um arquivo público municipal. Aí eu fiz essa minuta e doei para o município, e o município encaminhou para a Câmara e foi aprovado a Lei 1344 em 2017, que além de criar o arquivo público como instituição, ele também criava o sistema de arquivos do município, que é algo que, para quem pesquisa, você sabe, é essencial, né? Porque nem todo documento ele tem um valor histórico, ele tem um valor, às vezes, apenas momentâneo, mas existem, logicamente, alguns documentos que possuem um valor histórico por tempo indeterminado. Aí, mas, infelizmente, embora aprovado em dezembro de 2017, o arquivo público nunca foi implantado, de fato. Como eu falei, existe hoje um galpão próximo onde é o cemitério municipal, que acumula os documentos do Poder Executivo, de todas as secretarias. Contudo, como eu falei, como a Câmara, o prédio do Poder Executivo hoje é o terceiro prédio da história de União dos Palmares, e o segundo prédio é onde hoje funciona a Câmara de Vereadores, o arquivo da Câmara, na verdade, ele possui o grande acervo histórico do município de União dos Palmares. Eu não tive oportunidade até agora, infelizmente, porque é uma quantidade enorme de papéis, assim como você falou, são caixas com amontoados sem qualquer tipo de catalogação ou organização. Apenas há uma simples organização, mas de maneira que não permite a pesquisa fácil e ágil, digamos assim, para que se encontre o que deseja. Mas o documento mais antigo que eu encontrei lá foi de janeiro de 1943. Também um conjunto de decretos do então prefeito, na época, um prefeito nomeado, né, pelo governador, que ele nomeava algumas pessoas para o cargo de professores do município. Mas eu acredito, pela quantidade de papel que tem no arquivo, que tem na sala onde funciona o arquivo da Câmara de Vereadores, eu acredito que devem ter ainda alguns documentos da década de 30. Embora, como você falou, e a gente que mora no interior sabe que é bastante comum escutar isso, que documentos queimados, né? Infelizmente, é uma prática que termina destruindo a nossa história e que causa um dano enorme para a reconstrução da história. O que é o que a gente tenta fazer com essas pesquisas, né? É verdade. Ô, Bruno, fala aí um pouco assim, nessa sua investida no arquivo da prefeitura, chegou a encontrar algum documento que ele mesmo nem sabia que existiam e que você, no seu entendimento, era um documento histórico importante para a história do município e tudo mais? Sim, Júlio. Eu encontrei 2 cartas de renúncia de 2 prefeitos de União dos Palmares, já eleitos após a Constituição de 46. Um deles, com pouco menos de 1 ano de mandato, ele pediu... Eu encontrei mais 3 documentos que eu acredito que têm um valor histórico muito grande. O primeiro é o pedido de licença desse prefeito, que deixou as funções do executivo sob responsabilidade da Câmara de Vereadores, que na época não tinha vice,
e posteriormente, assim que voltou da licença de 6 meses, ele renunciou ao cargo. E logo após, eu encontrei também, nesse mesmo período de mandato, eu encontrei outra renúncia do então prefeito Antônio Gomes de Barros, que veio a ser deputado estadual, que na época ele como prefeito concorreu a deputado estadual. E ao ser eleito, ele renuncia logo após o resultado da eleição. Então, esses 3 documentos estão lá ainda, lá na Câmara de Vereadores, num amontoado de papel que eu acredito que deveria ter deveriam estar guardados num lugar bem mais protegido, até porque, dentre esses livros que estão lá no arquivo da Câmara, muitos foram destruídos pelo cupim. O cupim comeu toda um livro-ata que possui esse período da renúncia. Eu só sei que ele renunciou por ter tido o documento e por ter encontrado também uma eleição indireta, que é algo que ninguém sabia, pelo menos ninguém comentava em União, uma eleição indireta que ocorreu após a renúncia do prefeito Antônio Gomes de Barros, ocorreu essa eleição indireta pelos vereadores, que um dos vereadores ele concorreu e ganhou e completou o mandato. Ou seja, durante o período que seria de um mandato, na verdade tivemos 3 prefeitos em União. E isso é algo que era desconhecido da população. É impressionante, né? Como há um rico material ali, um rico acervo nas mãos, né, do município e, infelizmente, a gente não vê essa atenção para que aquilo ali fosse organizado e disponibilizado para a população, né? Porque se não fosse você que fosse lá por interesse próprio, quem iria saber, né? Ou então, quem iria resgatar esses documentos para que fossem disponibilizados? Ainda bem que hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito prática que é o celular, porque você vai lá, né, fotografa aquilo tudo ali, já consegue reproduzir e já resguarda aquele documento, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Infelizmente pode acontecer, né? Como já vem acontecendo aí, a questão do cupim, a questão de infiltração e Isso, os documentos para sempre. Ou até mesmo a ignorância de alguém que venha a tomar conta daquele arquivo ali e achar que, não, isso aqui é lixo, é passado, coisa velha, né? Essa coisa tem esse verdade. jargão. Infelizmente, é um jargão que, para mim, dói no ouvido quando alguém fala isso, né? Pra que É você quer, verdade. pra que você quer mexer nessa Outro, velha, rapaz? Não sei o quê, essa é uma poeira danada, não vale a outro, pena, não, tal, entendeu? outro documento, Júlio, é que eu acredito que tem até um valor histórico que transcende a União dos Palmares, é que no dia 31 de março de 1964, que foi o dia em que ocorreu o golpe militar, estava previsto a visita do embaixador dos Estados Unidos em União dos Palmares, para entregar residências que foram construídas naquele projeto Aliança para o Progresso. Ou seja, na verdade, num dia que se tornou histórico para o Brasil, ele deveria estar em União dos Palmares. Aí eu fiquei na dúvida se ele realmente tinha ido, mas eu encontrei mais adiante uma portaria do prefeito para justificar alguns gastos, que não foi o Lyndon Gordon, mas foi o Lyndon Johnson, mas foi o Jack Kubish, que era o encarregado dele de serviço. Ou seja, nesse dia tão histórico para o Brasil, União dos Palmares, mais uma vez, teria um personagem marcado em sua história. E nesse dia foi feriado no município de União. Perfeito, perfeito. Traçando agora, assim, com relação aos documentos que eu vim a encontrar no arquivo aqui da Prefeitura Municipal de Viçosa, né? E como eu relatei, precisa de uma atenção, precisa que seja tratado com carinho, porque realmente a situação não está muito boa. É um verdadeiro assim, amontoado de documentos e de caixas, então aquilo ali, a história do município precisa ser tratada de uma forma melhor. Eu, na minha luta, né, na minha investida, olhando caixa por caixa e tal, além de encontrar vários decretos, né, durante o período dos prefeitos nomeados por interventores, né, de 1930 até mais ou menos 1947, né, que foi ainda, tinha acabado a era Vargas, mas o prefeito ainda era nomeado, não era um prefeito eleito pelo voto popular. Desse período aí, eu encontrei vários decretos, né, ou seja, instituindo nomes de ruas, entendeu? Fazendo a questão orçamentária também, entendeu? Eram documentos importantes para o município que deveriam estar guardados, né, de uma forma melhor, não ali naquele amontoado, não só esse, como todos, mas eu digo assim, principalmente esse. O outro Uhum. documento importante, ele era de 1920 e foi a ata de inauguração do prédio que hoje é
à Secretaria de Cultura, a inauguração da Intendência Municipal, em 1920. 12 de dezembro de 1920. Um documento muito importante, porque naquele dia ali, na inauguração, estava presente o governador, então o governador Fernandes Lima, né? O prefeito Aureliano Menezes, vários coronéis, várias personalidades, né? Não só de Viçosa, mas de todo o estado. E esse documento estava lá, entendeu? Esquecido. Ou seja, um documento muito importante que deveria estar ou na Casa da Cultura ou em algum outro espaço para que a população tivesse acesso àquilo ali. Entendeu? E o amontoado que estava aquilo tudo, é até difícil hoje alguém conseguir encontrar novamente. Só se for feito um catálogo, né, detalhado de todo o material que ali se encontra. Bruno, falando agora um pouco sobre as câmaras de vereadores, os arquivos da Câmara de Vereadores de Nunes Palmares. Você me falou aqui logo no começo, e o pessoal seguidor já deve ter prestado atenção também, que se trata de um ambiente mais organizado, mas parece que de praxe, né? Com relação à Viçosa também, o arquivo da Câmara de Vereadores de Viçosa é mais organizado do que o arquivo da Prefeitura, bem mais, diga-se de passagem. Falei um pouco sobre o arquivo da Câmara de Vereadores de Nunes Palmares, por favor. Júlio, eu acho que, como o prédio é um prédio bem antigo, não a fachada, mas a estrutura interna é perceptível que é um prédio bem antigo mesmo. Inclusive, era vizinho onde estava a casa do Coronel Basiliano Sarmento, né? Que foi uma das pessoas mais ricas do Nordeste. Infelizmente, a casa do Coronel Basiliano foi destruída, mas a Câmara é possível ainda verificar pela lateral, embora são aquelas casas geminadas, é possível verificar que é um prédio bastante antigo internamente. Eu acredito, talvez eu esteja até equivocado, que o arquivo da Câmara, a sala onde funciona o arquivo, talvez fosse o arquivo da Prefeitura em 1970, quando ela foi transferida. Porque, pela natureza dos documentos que eu encontrei lá, são mais documentos do Poder Executivo do que, de fato, documentos do Poder Legislativo. Eu encontrei bastante projetos de lei de 1940, 1950, 1949 em diante, 1950, 1960, que foi daí onde eu consegui reconstruir o catálogo das leis municipais, né? Que é um trabalho que eu venho fazendo desde o final de 2019, catalogando todas as leis municipais. Porque, infelizmente, as leis municipais, no interior de Alagoas, eu diria até como um todo, é uma dificuldade muito grande de conseguir encontrar o que existe. Eu verifiquei, por exemplo, leis em união que tratam sobre o mesmo conteúdo, mas possivelmente porque quem fez a mais recente desconhecia que existia uma anterior. Não há esse cuidado de verificar o que de fato existe, o que efetivamente está vigente, que é um grande problema até, porque é possível que muitas leis que ainda estão vigentes sejam totalmente ignoradas pelo poder público, inclusive, que é quem deveria fazer elas serem cumpridas. Mas, assim, o que existe hoje no arquivo da Câmara, falando sobre o local, é uma sala onde tem as estantes, né, na lateral no interior. O meio da sala ele é livre, com apenas 2 birôs, mas existem na lateral diversas estantes com documentos que vão do chão ao teto. Daí você tem uma ideia, eu acredito que eu não vi sequer 5% do que está lá. E mesmo por sorte eu consegui ainda ver, encontrar esses 3 documentos que para mim foram muito importantes, né? Porque consegui fazer de 1948 até 2020 toda a cronologia dos prefeitos, que era uma coisa que não existia em União. Para você ter uma ideia, infelizmente, até prefeitos recentes, as pessoas ainda não lembravam mais a data correta dos mandatos deles. E, recentemente, na semana passada, eu estive lá e consegui encontrar o que também, para mim, foi uma coisa muito importante. Eu encontrei alguém, em algum momento, nesses últimos 40 anos, resolveu fazer uma lista com quem foi vereador. Então, eu consegui as listas dos vereadores de 1948 até 1993, que fazendo a comparação com documentos que eu obtive no TSE, dá para poder dizer quem foram os vereadores de União dos Palmares, que também era uma informação bastante omissa. Bem como quando hoje eu tenho 33 anos, mas quando eu tinha uns 14, já tinha vontade de saber essas informações. E quando eu perguntava nos lugares, a resposta que eu tinha, isso não existe não, foi tocado fogo. Mas com o tempo, ainda bem que eu consegui encontrar e sanar essa curiosidade. Muito bom, muito bom. Assim,
Particularmente, na situação daqui de Viçosa, eu encontrei o arquivo, de certa forma, mais organizado na Câmara de Vereadores, né? Como eu já havia falado aqui. E um fato muito importante que houve recentemente, mais ou menos em 2013, foi a digitalização do acervo. Ou seja, é uma iniciativa, assim, se você for comparar com os arquivos do interior, praticamente que pioneira, né? Eu acho que acredito Uhum. que nos Palmares nem de longe se falou numa situação como essa. Digitalizaram o acervo de 48 até 2013. Só que houve uma briga entre vereadores, entre a gestão que substituiu com relação à presença da Câmara e tal, que disseram que tinha sumido o HD, depois encontraram, consegui ter acesso ainda a boa parte, né, desse material, de 48 até 2013. Consegui fazer até uma cópia, ou seja, assim, tá, consegui resguardar esse material. Ninguém sabe, dia de Uhum. amanhã, e tem uma cópia lá na Câmara de Vereadores também. Mas a gente percebe que, devido ao fechamento das câmaras de vereadores na era Vargas, parece que aqueles que voltaram em 48 acharam que ali para trás não interessava mais nada, entendeu? Tipo assim, as leis começou dali. Se você for pegar a lei número 1 é de 1948, praticamente em todos os municípios de Alagoas, até em Maceió é. Para trás, não interessa em nada, entendeu? Tanto que a Câmara de Vereadores, o acervo completo realmente é de 48 para cá. Não tem nada, né, que seja antes disso. Só realmente na prefeitura, através dos decretos, como eu falei, dos prefeitos nomeados pelo interventor. Então, eu tive uma facilidade maior com o acervo da Câmara de Vereadores. Isso foi muito importante para a minha pesquisa, né, aqui em Viçosa. Agora, a gente sofre com aquela dificuldade porque a gente não lidar com pessoas preparadas para poder trabalhar com os arquivos, entendeu? Uhum. Eu sugiro, quem for fazer a pesquisa, acredito que você também pensa assim, que não deixe a pesquisa na mão de ninguém que trabalhe lá. Vá você mesmo, né? Arregace as mangas, queira pegar os livros e olhar as caixas por caixa, porque infelizmente a coisa não vai sair como você quer, entendeu? Se a pessoa tiver acesso ao arquivo para poder pesquisar caixa por caixa, papel por papel e olhar aquilo ali, a pesquisa com certeza vai sair mais completa. Até porque, como eu falei, nem sempre, né, são pessoas preparadas que estão ali para poder lidar, né, com a gestão de documentos, né? Não há normalmente um catálogo, então não vai Às ser vezes, até muito. a compreensão do que aquilo trata, né? Porque, por exemplo, eu lá em União, eu tive uma dificuldade porque foi dito que antes de 48 não existiam leis, só existiam atos, o que não é uma realidade. E eu encontrei recentemente a menção sobre um decreto-lei de 1938. Ou seja, não foi uma, como você bem explicou, não existiam as câmaras no período na era Vargas. Mas o prefeito ele tinha capacidade legislativa plena dentro daquela esfera municipal. E, inclusive, por exemplo, lá você falou que em Viçosa as leis começam em 1948. Em União tive outra dificuldade, porque a numeração das leis de União dos Palmares, a atual, hoje está na cerca de 1422, se não me engano, mas ela começa em 54. Em 53 até 40, de 48 a 53, as leis eram numeradas por ano. Por exemplo, eu já consegui identificar que no ano de 48 existiram 4 leis. E no ano de 49 foram 21. E elas zeravam. Aí existia a lei número 1 de 48. E depois existia a lei número 1 de 49. Ou seja, só em 1950, a partir de 1º de janeiro de 1954 foi que começou essa numeração sequencial. E interessante, Júlio, que isso é um fenômeno que é comum até em outros municípios. Como eu falei, eu trabalho em São José da Laje. Em São José da Laje, as leis eram numeradas por ano até 2014, se não me engano. Só a partir de 2014 que elas passaram a ter uma numeração sequencial. Ou seja, para quem pesquisa também, é interessante observar essas peculiaridades de cada município, porque não há uma uniformidade de como deveriam ser como há no âmbito federal, no âmbito estadual. Nos municípios, não. Cada um pode organizar de alguma maneira. E também não existiam leis orgânicas, né, feitas pelo município. Era uma lei orgânica do Estado, que basicamente
ela gerenciava ela tinha uma vigência sobre todos os municípios, mas não era específica sobre essas regras de leis e coisas do tipo, né? Então, são detalhes que às vezes confundem. Por exemplo, eu posso pegar uma informação sobre União, mas não necessariamente será igual a em São José da Laje ou outro município do estado. Justamente. É assim, a gente nota, né, que as pessoas que faziam, né, a legislação tinha uma ausência, né, de técnica legislativa, né? Porque hoje a gente sabe Uhum. que a numeração das leis deve ser contínua. Não deve ser. Ainda há municípios aqui em Alagoas, eu sou especialista em direito municipal, e durante a especialização eu estava fazendo uma pesquisa com relação às leis municipais. E há municípios ainda hoje que, terminado o ano, eles iniciam uma nova contagem. Entendeu? Hoje, aí você vê, tipo, o Viçosa não, pegou uma numeração contínua, de 48 até hoje. A gente deve estar mais ou menos na lei 1010, por aí, se não me falha a memória. Mas outros municípios, eles saíam, né, zerando a contagem a cada ano, iniciando novamente. De certa forma, assim, é uma ausência de técnica legislativa, mas também dificulta a pesquisa, né? Você dificulta a pesquisa porque nem sempre está ali o ano. E se o cara coloca lá a lei número 40, de que ano? Você vai, entendeu? É complicado. Então, assim, é importante que tanto a Câmara de Vereadores quanto a Prefeitura observe, né, essa parte da técnica legislativa para poder facilitar também a pesquisa. Nessas investidas, assim, tanto na Prefeitura quanto na Câmara de Vereadores, eu tinha acontecimentos muito engraçados, porque eu estava com um funcionário da Prefeitura ao lado, e tinha hora que eu pegava uma parte assim, aí abria uma parte com ficha de servidores, com o período que eles trabalharam na Prefeitura. E ele olhava assim, tipo, eita, fulano de tal, rapaz, ela veio um dia desse aqui, saber o período que tinha trabalhado. Vou levar agora para poder mostrar ela depois desse dia que eu encontrar com ela na rua aí. Eu mostro ela porque ela está querendo se aposentar e está complicado, que não sei o quê. Veja só como é o trato, né, da coisa Isso. pública, dos arquivos, né, em nível municipal. Não sei se você teve algum episódio como esse aí, mas em Viçosa está muito corriqueiro. Inclusive, Sim. foi graças a um funcionário, a esse funcionário que estava me ajudando, né? Ou seja, servidor, no caso, que estava me ajudando na pesquisa, que uma primeira-dama, né, que até hoje está viva, conseguiu se aposentar pelo município. Ele localizou, cascavilhou tudo ali e conseguiu localizar, né, um período que ela trabalhou lá. Você tire o nível da coisa. Uma primeira-dama, né, uma ex-primeira-dama de Viçosa, estava precisando dessa documentação e teve uma dificuldade enorme. Avalie um servidor antigo, né, de baixo escalão, digamos assim, sem demérito para nenhum cargo, mas eu digo assim, de baixo escalão, com a dificuldade que ele vai ter para poder comprovar realmente, né, aquele período, vamos supor, de 1970, 80 e por aí em diante, né? Eu diria, Júlio, que a minha pesquisa começou por uma situação como essa que você mencionou. Não a minha pesquisa como um todo, né? Porque como eu falei, desde que eu tinha 14 anos, eu venho catalogando documentos para questão pessoal mesmo, para sanar uma curiosidade que eu sempre tive. E eu digo que para poder pacificar o meu avô e um tio que eu tenho. Porque eles sempre, como estavam sentados na porta de casa, eles começavam dizendo: o prefeito foi fulano. Aí eu vou dizer: não foi, no ano era fulano. E era uma discussão, cada um que queria saber mais quem foi o prefeito daquela época, né? Então, por curiosidade, às vezes, quando eu encontrava um documento que quem era, eu dizia: foi fulano. Eu digo: tio, foi fulano o prefeito. E em 2019, a Prefeitura de Minas Palmares, ela cortou de forma abrupta diversos quinquênios e anuênios de servidores aposentados do município, sob a alegação que não havia fundamento legal para aqueles pagamentos. E um desses aposentados é o meu avô. O meu avô, ele foi o primeiro e, na história, o único encanador do município de Minas Palmares. E o meu avô, ele tinha o costume de guardar os documentos dele, todos os documentos. E ele tinha uma pasta com diversos documentos do município, que foram, na verdade, o início da minha pesquisa, com o nome de portarias de prefeito, tal, que passavam para ele, né? E ele tinha guardado a portaria de depositadoria de 1982, onde tinham todos os direitos dele e tinha a menção da lei municipal, onde tinha o fundamento desses direitos. Aí foi com base nessa informação que eu fui na prefeitura e que tive acesso a uma estante da Procuradoria-Geral do município, que tinham 17 livros de leis,
com essas que eu mencionei, as leis transcritas à mão, e tinha lá a Lei 450. Aí na Lei 450 tinha todos os direitos dos aposentados. Aí foi nessa oportunidade que eu conversei com o procurador e ele levou essa informação ao prefeito e que os direitos de não só do meu avô, mas de todos os aposentados do município, cerca de 200 pessoas, foi recuperado. E se não fosse isso, estaria perdido. Infelizmente, essas pessoas estariam sofrendo hoje, injustamente, uma punição totalmente desmedida por ausência simplesmente de registro, de cuidado, de verificação daquilo que efetivamente tem que ser guardado. São documentos públicos, como você falou, uma ex-primeira-dama conseguiu se aposentar. Aí eu indago as pessoas quantos direitos já não foram retirados ou perdidos com base em papéis que estão guardados, sem o devido cuidado ou sem a correta divulgação. Ou seja, são essas situações que fizeram, na verdade, e foi que potencializou essa pesquisa, porque você falou, Júlio, sobre a virtualização. Eu fiz a virtualização dos livros de lei. Eu fotografei página por página, e são hoje cerca de 3.400 fotografias, com todas as leis do município de Nunos Palmares, que se os livros forem perdidos, eu tenho os arquivos. E como objetivo futuro eu tenho de colocar isso de alguma maneira disponível ao público, porque, como você falou, isso tem que estar, isso é uma base para diversas histórias que podem ser contadas. Eu acredito que é o momento de se contar as histórias dos municípios de Alagoas com base em documentos oficiais. Porque o que se vê, infelizmente, é muito ouvir dizer e que termina sendo a questão do telefone sem fio. Uma história contada de um jeito e depois, quando ela vai ser reproduzida daqui a 10, 20 anos, ela é totalmente distinta. Então, é esse cuidado com os documentos públicos que deve ser uma política uma política pública, na minha opinião. E eu só queria um adendo sobre um ponto que você estava falando, sobre a ausência de técnica legislativa. É interessante que eu vejo em União que, no início de 1948, pelas atas das sessões da Câmara, havia um cuidado que é incrível, mas eu não vejo hoje. Eles tinham um cuidado maior no sentido digamos, até da constitucionalidade das leis. Eles tinham um debate, eu fico lendo às vezes as fotografias que eu fiz, e fico impressionado até com a quantidade de questionamentos que foram feitos na época. E que hoje eu não vejo, no momento, alguns questionamentos que são importantíssimos para até não se sancionar leis municipais que não vão ter nenhuma aplicação. É verdade. Assim, com relação a essa questão da legislação municipal, a gente nota, quem tem acesso ao índice de leis e as leis, o conteúdo das leis também, que é uma total ausência, né, de compilação e consolidação das leis. Você tem que sair, tipo, quem tem acesso hoje, em Viçosa, ao regime jurídico dos servidores, há uma dezena de leis depois que revogaram vários artigos. Só que toda vez que você faz um requerimento querendo uma cópia do regime jurídico dos servidores, você recebe a lei na íntegra, de 96, e você pode acontecer, né, até um advogado mesmo que pegar aquilo ali, entrar com a ação e daqui a pouco você não tem aquela, digamos assim, chega a procuradoria com a arma, né, com a carta por debaixo da manga e diz, olha, tem a lei tal aqui, ó, de tal ano que revogou isso aí. Então não tem, né, não tem causa de impedimento nenhum aí, não existe isso, entendeu? Não tem direito nenhum aí. Imagine só como é que fica a situação do advogado e do servidor, né, e tudo mais. Então sempre se faz aquela também, a revogação genérica, né? Aquilo ali é péssimo, aquilo ali, entendeu? Você revoga-se tudo que disposições ao contrário. Então, como é que você vai saber qual é a legislação específica, entendeu? Não há. Infelizmente, você tem um aparato técnico das procuradorias, seja ela nas prefeituras ou na Câmara de Vereadores, que gestão por gestão vai mudando, vai mudando, e a pessoa não entende realmente, né, da sequência legislativa, dos atos ali e tudo mais, entendeu? Nem se dá o trabalho de pesquisar de um índice e tal. Quer dizer que em União, você que está criando esse índice através da sua pesquisa. Não existe o índice de leis. Não existia. Eu que tenho um. Eu já finalizei um, que é o que eu consegui organizar com base nessas fotografias,
e estou tentando, o que não vai ser possível, as leis de 48 a 63, porque, como eu falei, o livro número 1 eu não encontrei, mas há uma questão similar entre o número dos projetos de lei de 1954 em diante e as leis municipais, o que vai dar uma suposição do que poderia estar ter sido as leis municipais de 48 a 1964. Mas, assim, não será possível afirmar, né? Mas sim, pelo que eu vi, muitas eram leis de orçamento ou leis de nome de rua que ficaram até hoje conhecidas, né? Então, possivelmente, podem ser essas leis. Mas eu fiz, na verdade, eu tô finalizando e vou tentar, esse ano, lançar como livro, um livro índice, na verdade, com algumas outras informações que eu colhi sobre legislações em União dos Palmares, para poder ser, digamos assim, uma base de pesquisas futuras, até mesmo que eu venha fazer, ou quem queira fazer, porque antes não existia, né? Como eu falei, sequer os prefeitos de 1960, ou 48, ou 50, eram lembrados nas datas corretas pela população. Aí eu estou, na verdade, já deu cerca de 620 páginas o livro, eu não sei nem como eu vou conseguir colocar, mas esse ano, para comemorar os 190 anos da cidade, eu pretendo lançar esse livro com esse índice de leis, que muitas são bastante interessantes até para a compreensão da expansão urbana da cidade, porque a União tem um fenômeno que é bastante mencionado pela população, que ela só cresce quando tem fisicamente a cidade, só cresce quando tem uma enchente, porque tem uma enchente que destrói uma população ribeirinha e o governo constrói um conjunto habitacional. E é um fenômeno que eu escutei, eu cresci escutando isso, mas hoje em dia eu não afirmaria só isso. Porque as leis municipais dão a compreensão que foram criados alguns conjuntos independentemente de enchentes. Então, são relatos assim, tem alguns relatos sobre pessoas do município, professoras antigas, criação de escolas municipais. Para você ter uma ideia, Júlio, eu vi uma postagem sua no Arquivo Digital de Viçosa sobre a bandeira de Viçosa. Por incrível que pareça, a bandeira de União dos Palmares, não é possível afirmar a correta diagramação dela, porque o projeto de lei que eu tive acesso menciona um anexo, e o anexo não existe. Então, não tem nem na prefeitura e nem na Câmara. Então, a lei que eu coloquei até numa postagem do Registro Legislativos é aquela mais comum, que com base em fotografias de 1980, de desfiles escolares, eu acredito que seja a lei, a bandeira correta. Mas, ou seja, e para um município de 190 anos, é uma coisa impressionante nós percebermos que essa história essa história centenária, quase bicentenária, boa parte dela já foi perdida, infelizmente. É verdade. Você tocou com um assunto com relação à bandeira, aí eu lembro de outro símbolo municipal que é o hino. Assim, em União dos Palmares, o hino é recente também? Há documentos que comprovem isso ou não? O hino é acho que no mesmo ano da bandeira, porque teve um período, né, que não poderiam ter símbolos municipais e essa lei foi criada em 1977 ou 78, eu não me recordo agora. Mas foi no governo do Manuel Gomes de Barros. Tanto a bandeira quanto o brasão e o hino. A bandeira e o brasão foram criações do professor Dilson Moreira, que veio a ser uma das principais pessoas da história de União dos Palmares a lutar pelo reconhecimento da Serra da Barriga como patrimônio histórico nacional. Ele que recebia, antes mesmo do reconhecimento da Serra da Barriga como patrimônio histórico, ele recebia embaixadores de países africanos em sua própria residência. Então, o professor Dilson Moreira foi quem criou a bandeira, o desenho da bandeira e do brasão. E ele, na época, eu acredito que tenha encaminhado para a Câmara e o prefeito encampou o modelo e foi sancionado. Já o hino é do Armando Assunção, e eu não lembro o outro, mas tem um outro compositor, que também é do mesmo ano. Oi? Está falando como a composição da letra, no caso, né? Não da música, né? Esse não, tem tá a letra, isso, o hino. A letra do hino e a composição musical. Elas, na lei menciona
letra de Armando Assunção e a composição eu não lembro agora quem foi o autor. Mas Sim. também é outro problema, também fala como anexo. O que é possível garantir o hino, porque foi feita uma gravação na época, e que até hoje essa gravação é a gravação que é reproduzida, né, em eventos do município e tal. Por isso é possível afirmar o hino, mas não é possível afirmar a bandeira porque não tem um modelo. Ou seja, tanto que é comum, infelizmente, em União, é uma confusão muito grande. Às vezes a prefeitura coloca um símbolo de um jeito, depois em outra postagem de outro jeito. Ou seja, não é um preciosismo, é um relato histórico. É um documento importante. Que, Importante. infelizmente, a gente lá em União tem esse problema, né? Né? Mas outra coisa, outro detalhe interessante sobre União, as leis municipais, é que algumas leis municipais ainda tratam sobre Santana do Mundaú, porque a emancipação de Santana do Mundaú é de 1960, e as leis municipais de 48 a 60, algumas tratam sobre nome de ruas e praças de Santana do Mundaú, que nem sei se ainda são com esses nomes, mas pelo que eu olhei no Maps, pelo menos o nome que está na lei municipal ainda é o nome que está no Maps. Então talvez tenha sido. Talvez a Prefeitura de Santana do Mundaú sequer tenha editado uma lei nova sobre aquele local. E muito provavelmente não tenha nem conhecimento de que essa lei ainda foi editada na época que pertencia ao União dos Palmares, né? Talvez algum pessoal Exatamente. assistindo aí, né? Pode ser que, ó, Verdade. foi uma dica importante que você deu aí para poder buscar informações sobre o nome de Azul de Santana do Mundaú. Você falou com relação ao hino e com relação à bandeira. Em Viçosa, apesar de ser utilizado oficialmente, né, tanto o hino quanto a bandeira, eu não consegui encontrar o ato normativo que adotou oficialmente, né, tanto o hino quanto a questão da bandeira e do brasão, né. Eu encontrei, na verdade, foi como eu publiquei aí no arquivo digital, um concurso em 1920 para poder escolher o brasão de Viçosa, entendeu? E quem venceu esse concurso foi um artista de Viçosa, Afra Ramos. Ela era prima legítima do Graciliano Ramos, né? O grande escritor daqui de Alagoas. E ela venceu esse concurso e adotou-se, né? Ao longo dos anos, teve a proibição durante a ditadura Vargas, mas depois voltou a adotar o brasão, né? Que venceu aquele concurso. Tanto que a capa do álbum do Centenário de Viçosa, 1931, né, 11 anos depois, com o brasão, né, que venceu aquele concurso. E até hoje adotou-se, mas eu nunca consegui encontrar nem aquele que instituiu, né, oficialmente, nem aquele que venha a ter revitalizado, digamos assim, né, adotado novamente, né, pós era Vargas, o brasão de Viçosa e a bandeira de Viçosa. Entendeu? Com relação ao hino, o hino é mais antigo ainda. O hino é de 1910. Mas só que o hino não foi criado para ser hino, digamos assim. Foi através de uma peça, em 1910, que um maestro viçosense, juntamente com um grande historiador de Viçosa, eles fizeram, né, o hino de Viçosa. E a partir dali, ele começou a ser adotado em todo tipo de evento e tudo mais, mas não houve um documento formal, né, pelo executivo que adotou também o hino de Viçosa. Até hoje a gente usa o hino de Viçosa em todas as solenidades oficiais, mas ele não foi, não tem um documento oficial que eu tenha encontrado, ao menos isso, né? E nem que tenha sido adotado, nem que tenha sido revitalizado. E há uma confusão aqui comum em Viçosa, que as pessoas acham que a música, né, do hino de Viçosa é da professora Nazaré Batista, mas não é. A música do hino de Viçosa é do maestro Nuno Moreira Pimentel. Isso em 1910. Em 1910, a professora Nazaré Batista era uma criança. Ou seja, não tem sentido. Ela, na verdade, ela compôs a música do hino do centenário de Viçosa, em 31. Aí há essa confusão, as pessoas acham, inclusive oficialmente. Se você for colocar aí, até um dia desse no Wikipédia, estava lá. O hino de Viçosa. A letra estava certo, Doutor Manuel Brandão Vilela. Mas a música, até hoje, oficialmente, se você for perguntar a alguma pessoa que seja da educação, uma coisa assim, tal, acha que entende aquilo ali, vai dizer, não, Nazaré Batista. E completamente errado. Infelizmente, tudo isso em virtude de quê? De uma falta de conservação, né, como a gente está falando aqui, do arquivo municipal no sentido amplo, tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, né, dos municípios. E com relação... Júlio, Sim, pode falar, pode falar. não.
que você falou sobre essa pesquisa que você fez sobre Viçosa, e eu sei também que você tem um trabalho que está prestes a ser, digamos, vir a público, que é sobre a história política de Viçosa. Fala mais um pouco sobre esse trabalho, como é que, desde quando ou esse período que você abrange, se ele vem desde 1831 até agora, e qual, assim, a minha curiosidade é o seguinte, que Viçosa já teve também diversas mudanças de nome, né? Assim como União. União já foi Imperatriz, depois foi União, e aí depois União dos Palmares, né? E Viçosa foi Assembleia, e depois Viçosa, e também há uma outra Viçosa em outro local, que dificulta a pesquisa pela internet. Acredito que, assim como União, é um grande problema. Quando eu coloco União, existiam 6 União na época, então é uma grande dificuldade. Sobre esse trabalho que você fez, esse livro que vem a ser publicado em breve, e qual foi a grande dificuldade, assim, dentre tantas dificuldades, logicamente, mas qual foi, assim, o período que você diria que é o mais difícil para o pesquisador, que quem queira fazer a história do seu município, quem estiver assistindo a gente, quiser iniciar a pesquisa da história do município onde está. Qual é a grande dificuldade aqui em Alagoas? Qual o período? Perfeito. Eu vou dar uma resumida com relação ao meu trabalho para depois entrar no questionamento principal seu. O meu trabalho, que inclusive essa semana eu entreguei a gráfica aqui do Estado para poder ser diagramado e com fé em Deus daqui a um mês ou dois está sendo publicado, ele trata da história política de Viçosa desde a sua emancipação em 1831 até a última eleição agora, né, do ano passado. Ou seja, eu consegui, né, num trabalho de formiguinha ali, pesquisando em vários acervos, montar praticamente 99% da lista de todos os prefeitos de Viçosa. Aí, como você bem entende, prefeitos, foi criado o cargo de intendente, né, com o início da República. E todos os vice-prefeitos, quando passaram a existir vice-intendente e vice-prefeito, no caso. Além disso, todos os presidentes da Câmara de Viçosa, desde 1833, na verdade, porque a emancipação foi em 31, mas a instalação da Vila Nova de Assembleia só foi em 33. Ou seja, passou 2 anos ali para poder ser instalado oficialmente o poder, né, legislativo em Viçosa, instalado a vila. Até os dias atuais. Ou seja, além de presidente da Câmara, você vem vice-presidente e todos os vereadores. Ou seja, não foi um trabalho realmente assim de buscar detalhe por detalhe e montar, o pior ainda, foi montar o período das legislaturas. Ou seja, eu fui pegando documentos no arquivo público do Estado que tinha lá documentos assinados pelos vereadores. Aí, ou seja, esses aqui, naquele período, daqui a pouco passava um ano para o outro, já mudava os nomes. Eu digo, epa, então aqui, né, já acabou a legislatura, já são outros vereadores. E por aí você ia montando devagarinho, devagarinho, até conseguir chegar, né, ao máximo. Ninguém chega à perfeição de um trabalho. Certamente quem for ler vai achar, isso aqui está faltando, não sei o que e tal. É impossível você, uma história completa, digamos assim, política da cidade, você ser 100%, né? Afinal de contas, sempre se perde um documento, sempre falta informação e por aí vai. Mas você perguntou sobre o período mais difícil. Olha, o período mais difícil para mim foi o período que abrange, primeiramente, a questão do período imperial, porque são documentos muito antigos e você não vai encontrar em Viçosa, você não vai encontrar em Nos Palmares e raramente vai encontrar em qualquer outro município da Alagoas. Entendeu? Você não vai encontrar. Você só vai encontrar isso no Arquivo Público do Estado, porque não foi porque o acervo foi para lá, foi porque o poder municipal era obrigado a informar ao Estado tudo aquilo que acontecia. No caso, a província, entendeu? Ao governo da província, tudo aquilo que acontecia, a ata da eleição, quando tomou posse, os pedidos, porque a gente não tinha, como hoje em dia, uma gama de recursos no âmbito municipal, né? FPM e tudo mais. Você tinha que implorar para poder um presidente da província, né, durante o Império, mandar um recurso para construir uma ponte, mandar um recurso para construir um cemitério, entendeu? As dificuldades eram terríveis. Então, nesse período aí é um período mais complicado, até para poder, como eu falei, montar o período da legislatura certinho, da Câmara de Vereadores e tudo mais. Outro período muito complicado é na Era Vargas. Por quê? De 30 a 45, né? Tudo bem que passou mais de 2 anos para poder ter uma eleição no âmbito municipal, uma eleição direta. De 30 a 45 era um verdadeiro carnaval de prefeitos. Ou seja, tinha prefeitos que não duravam um dia.
o interventor surtava, dava um termo de posse para fulano de tal. Aí daqui a 3 dias era outro. Aí o outro dizia que estava com problema de saúde, às vezes até mentindo, porque não valia a pena ser prefeito naquela época, né? Hoje em dia é uma briga pelo poder. Naquela época tinha dificuldade, o interventor para indicar algum nome. Até porque eles queriam, digamos assim, a era Vargas, que fosse o mais técnico possível. Uma pessoa, um coletor federal, um coletor estadual, uma pessoa, um advogado, um médico, uma pessoa que tivesse uma formação, né, e tivesse uma relevância na sociedade. Não era qualquer pessoa que ia dizer ali, não, porque é fulano tal, o coronel aqui que está pedindo vai ser fulano tal. Era muito difícil, entendeu? Uhum. Então, esse período aí, por essa chuva de prefeitos, o tempo inteiro saindo um, entrando o outro, saindo um, entrando o outro, é o que eu considero um período muito complicado também para quem vai pesquisar e montar alguma coisa no âmbito municipal. Aí, como eu falei, e você também, é um período que praticamente não vai existir nos arquivos municipais. É muito difícil encontrar alguma coisa. Você pode encontrar no arquivo da prefeitura, mas vai estar lá jogado, largado, lá, né, a traça comendo, o mofo também ali, então não vai ser fácil montar. A alternativa que eu dou para esse período, para quem vai pesquisar, são os diários oficiais, né, do Estado de Alagoas. Porque tudo aquilo ali era formalizado, tanto a nomeação quanto quem vinha a deixar o cargo. Né? O prefeito mandava um ofício para o governo estadual para dizer hoje, né, atendendo já, não sei o que, não sei o que, não sei o que, estou deixando o poder municipal, saudações, fulano e tal, entendeu? Já no mesmo dia, no outro dia seguinte, tinha o outro que acabou de assumir. Então, para quem quer pesquisar sobre prefeitos, nesse período de 30 a 45, que é um período muito difícil para poder se montar uma lista, a solução é, claro, além dos ofícios que existem no arquivo municipal, olhar os diários oficiais aqui do estado de Alagoas. É verdade. Nesse período, Júlio, o momento, né, infelizmente, impossibilita algum acesso ao arquivo público de Alagoas, né, que eu estou desde o ano passado, infelizmente, esperando a questão da pandemia ser resolvida para poder ir lá no arquivo público, embora eles tenham a internet. Mas, assim, outra sugestão que eu também dou assim que estiver disponível é aqui na Biblioteca do Estado de Alagoas, na Biblioteca Estadual. No último andar, há uma sala com diversos jornais, alguns diários oficiais, alguns foram destruídos, mas existe lá um grande volume de jornais da Gazeta de Alagoas, Jornal das Alagoas e jornais antigos da época, que com outra informação também é possível obter alguma informação. E também, para quem quer pesquisar alguma coisa, é muito interessante o acesso à Biblioteca Nacional pela internet, né? Vez ou outra, a pessoa encontra algo sobre o município. Eu tenho encontrado recentemente algumas informações sobre União, nem tanto sobre política, mas sobre questões sociais até. Algum fato que ocorreu curioso. Por exemplo, na semana passada eu consegui publicar um assassinato que teve de um delegado de polícia em União, dentro da sua própria residência, que era um fato que eu acredito que ninguém se recordava em União, até porque tem quase 100 anos do fato. Teve um outro fato que eu encontrei, que em breve eu vou colocar, o nascimento de trigêmeos. Tem até o nome da mãe, não sei nem se ele ainda mora em União. Mas são alguns detalhes interessantes que hoje em dia nem seriam tanta notícia, claro que um assassinato de um delegado, trigêmeos seriam, mas existem às vezes fatos que hoje em dia nós não damos mais tanta relevância, mas que naquele período às vezes demonstra um relato ou um traço da sociedade daquela época. Né? Eu acredito que Viçosa e União têm essa digamos, sociedade bastante ainda vinculada com a questão das fazendas, da agropecuária. Eu acho que é bastante próximo nesse sentido. E vez ou outra, procurando o nome de alguém desse período, se encontra uma informação que é mencionada, né? A gente termina montando um quebra-cabeça, como, por exemplo, quando se pesquisa o coronel Basiliano Sarmento, às vezes se encontra o nome de pessoas do Estado. Que eu encontrei recentemente que o coronel Basiliano era parente do coronel Salustiano, que foi o primeiro comandante da Polícia Militar de Alagoas. Ou seja, são pequenas informações que se obtêm um grande todo. Eu até, Júlio, eu acho que você nem comentei com você, encontrei um documento que eu acho que tem a ver com alguém da história de Viçosa, pelo sobrenome Rebelo. Eu vou até lhe mandar posteriormente a fotografia que eu encontrei aqui na Câmara de Vilas Palmares.
Bom, bom, importante. Certamente deve ser alguém de Viçosa, muito provável, né? Porque a família Rebelo sempre teve uma participação muito ativa aqui na política de Viçosa, desde a época do Império, né? Até os dias atuais, né? Porque Rebelo é Rebelo Torres, é Rebelo Vasconcelos, é uma família muito grande aqui e muito presente em vários eventos da cidade. Outra situação aí, um seguidor perguntou aí sobre existem registros em comum de Viçosa e os Palmares. A gente no começo da live tinha falado aqui que, pelo menos assim, de forma rápida, né, dois documentos que unem Viçosa e Los Palmares. O primeiro deles é com relação à emancipação, né, dos dois municípios, que foi o mesmo decreto, né, que emancipou tanto Viçosa, que na época era Vila Nova da Assembleia, quanto Los Palmares, que na época era Vila Nova de Santa Maria Madalena, é isso não? A Imperatriz. Perdão, Vila Imperatriz. Nova da Imperatriz. Isso. E o segundo documento, que eu confundi com o nome da padroeira. O segundo documento é da criação das paróquias, né? Que criou a paróquia do Senhor Bom Jesus de Bonfim aqui em Viçosa. Foi a mesma resolução que criou a paróquia, né? De Santa De Maria Santa Madalena Maria Madalena. e Palmares. Então, eu troquei os nomes aí da padroeira com o antigo nome da vila de Imperatriz. É Esse, porque, Júlio, há uma confusão até sobre esses nomes de União dos Palmares antes da criação da vila, né? A Genisete Lucena, ela lançou um livro recente, A Ocupação das Terras do Quilombo dos Palmares e a Criação de Vilas, que ela trata sobre essas questões, porque como havia essa proximidade muito grande, né, da igreja com... A igreja, na verdade, fazia parte da estrutura do Império do Brasil, então havia essa questão com a nomenclatura. Aí, a fazenda, se não me engano, onde foi instalada a vila, foi doada para o patrimônio de Santa Maria Madalena, por um casal, se não me engano, de Atalaia, né? Que Atalaia, era União foi desmembrada de Atalaia, assim como Viçosa também, né? Foi no mesmo documento, ambos faziam parte da vila de Atalaia. Então, a Genisete Lucena, nesse livro que ela lançou em 2019, ela trata sobre essa questão dos nomes, né? Tem também quem diga que o nome de União era Cerca Real dos Macacos, porque é em razão do local onde havia o principal quilombo, o principal mucambo, né, do quilombo dos Palmares, né, aqui na Serra da Barriga. E acho que o União Viçosa também tem outras por exemplo, o assassinato do Zumbi dos Palmares, né, que era um território de Viçosa, na época era tudo, nem tinha Atalaia, né, era só, acho que ainda era Alagoas do Sul, acredito, não é, Júlio? Isso. Era só tinha Alagoas do Sul, Porto Calvo e Penedo, né? Então não tinha Atalaia como vila. Era na vila de Alagoas do Sul. Santa Maria Madalena da Alagoas do Sul. Inclusive, talvez a origem da devoção a Santa Maria Madalena por esse casal de Viçosa, de Atalaia, seja porque o local onde eles estavam era Santa Maria Madalena, Alagoas do Sul, inicialmente, na família, possivelmente. E, inclusive, nessas pesquisas recentes, no livro da Genisete, foi sanado um equívoco histórico de União dos Palmares, que era a menção que a vila foi criada a partir do povoamento por Domingos de Pino, que não é realidade, não tem nada a ver. O Domingos de Pino foi apenas das pessoas que moravam no local. A doação das terras para o patrimônio de Santa Maria Madalena não foi por Domingos de Pino. E existem, tanto que essa confusão durou tanto tempo, que nessas leis que eu encontrei, na verdade, nos projetos de leis que eu encontrei na Câmara, há o nome da rua Domingos de Pino, que era a rua ao lado da Matriz que infelizmente foi destruída em 1970, né? Até, infelizmente, eu acredito, em União dos Palmares há não diria uma cultura, mas ocorreram diversos atos que destruíram muitos prédios públicos do município, prédios importantíssimos como a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, ou a Casa do Coronel Basiliano. A primeira intendência, que eu acredito pelo que você falou, de 1920, é de Viçosa, é no mesmo período que tem uma fotografia da de União dos Palmares. Mas eu acredito que a de União foi criada em 1906, 1907, que é quando ocorreu um dos mandatos do Coronel Basiliano como intendente. Que esses livros também não... A Genisete tem no acervo dela pessoal um livro de 1896, que ela disse que encontrou
quando ia ser jogado no lixo, para você ter uma ideia. Um livro que tem ainda relatos do Coronel Basiliano como intendente. Então, talvez seja o documento mais antigo, mas eu nunca tive a oportunidade de ver. Mas, Entendi. assim, essas informações, como você falou, encontra uma informação aqui, confere com outra ali, porque não é possível, pelo menos assim, eu vejo como importantíssimo para o Estado de Alagoas os municípios terem livros com as suas histórias oficiais, baseadas em documentos. Porque até teve um seguidor nosso que falou aí, o Wendel, que há muitas vezes politicagem na história, e é uma verdade. Infelizmente, para se vender uma história como grande administrador, ou enfim, se diz que foi fulano e tal que fez algo, mas quando se vai verificar documentalmente, foi outra pessoa. Então, é importante que isso seja, não só União, não só Viçosa, mas seria muito importante que todos os municípios de Alagoas eles contassem suas histórias. Porque eu até recentemente verifiquei que há uma iniciativa desse tipo em Pernambuco, mas a gente não vê ainda em Alagoas um número grande de municípios com estrutura e até diria de arquivo público, Júlio, porque, se eu não me engano, o único arquivo público é a de São José da Laje, do interior de Alagoas. Justamente, foi através de um projeto interessante, né, do Arquivo Público Estadual que, digamos, interiorizar, né, os arquivos públicos, né, para poder deixar organizado e disponível, né, para que os pesquisadores possam ter acesso. Inclusive, tem gente que tem material histórico em casa, às vezes não sabe nem o que fazer com aquilo ali. E se tiver um local, uma instituição que realmente funcione, que possa receber esse material, que possa catalogar e disponibilizar para a população, isso é importante por demais, né? Se você trata aquela coisa como uma coisa contínua, né? Catalogado, tudo certinho, para poder aquilo ser para o futuro, você vai conseguir agregar, né, pessoas que estão dispostas a ajudar nesse trabalho, entendeu? Porque realmente em Viçosa uma vez foi criado um museu, Museu de Viçosa, e o maior detentor de informações sobre Viçosa cedeu todo o seu acervo para lá. Ou seja, um riquíssimo material, orçamento de 1890 e tanto, sustentado por prefeito, tem lá a lei número tal, relatórios de prefeito de 1899 e por aí vai. Todo esse material foi para lá, fotografias e tudo mais. O que aconteceu? Com mudança de gestão e tudo mais, alguns espertões começaram a furtar algumas coisas de lá, para você ter noção. Terminou que depois de alguns anos o museu foi fechado. O filho do fundador do museu, né, que foi reconhecido por lei municipal e tudo mais, pegou o material de volta. Disse, não, aqui eu não vou deixar mais, porque está sumindo tudo tal, e vai terminar que não vai ficar mais nada tal. E o gestor, por politicagem, nem aí, pode levar seus bagulho, digamos assim, né? Pode levar para lá. Não me interessa, entendeu? É triste porque era uma oportunidade única, né? Assim, de ter uma instituição, não se comparava a um arquivo, era um museu, mas de pesquisa, né? Que hoje está em poder do neto desse fundador aí, né? Mas, assim, fica restrito, entendeu? Está conservado, mas está restrito. Tem que procurar, conversar, dialogar, tal, para poder conseguir. Não que ele negue, mas tem que ter esse diálogo e tudo mais. E numa instituição pública, né? Tanto faz A, B ou C, as portas vão estar abertas, né? Para tanto poder fornecer esse material de pesquisa, quanto para poder receber mais materiais, doações. Às vezes mora uma pessoa na cidade e tem uma biblioteca inteira lá. Faz a ver com isso aqui, né? Tem pessoa que não tem interesse. Doar para o município, mais, né? Em São José da Laje, Júlio, eu não tive a oportunidade de visitar o Arquivo Público Municipal. Porém, acompanhando pela internet, eu vi que essa postura que você mencionou da doação de documentos tem sido algo constante lá. Inclusive, da população que tem alguma fotografia dos prefeitos antigos. Porque eu vi que eles colocaram dentro do arquivo público, pelo menos eu vi pelas fotografias no Instagram, eles colocaram uma galeria. E essa galeria está incompleta, mas está com o nome dos prefeitos. Então, às vezes, alguém da população tem uma fotografia daquela pessoa. E isso é interessante que, vez ou outra, aparece alguém lá em São José da Laje para doar algum documento. E eu vi que teve se não me engano, foi uma neta de um ex-prefeito, que ela veio do Rio de Janeiro para doar a foto do avô lá em São José da Laje. Ou seja, são iniciativas assim que se recuperam a história. Eu mesmo estou em busca
de um prefeito lá de União dos Palmares, esse que foi eleito indiretamente, a fotografia dele, o Luiz Gomes de Freitas. Eu já até coloquei no perfil do Instagram, mas até agora eu não tive nenhuma resposta. Eu tô para ir no cemitério, para pesquisar dentro, lá nas... Ah, ver se tem alguma fotografia dele, porque pelo que eu escutei, ele morreu e foi enterrado lá em União dos Palmares. E eu acho vai ser o único, até agora, na galeria que vai ser feita na prefeitura, eu soube que vai ser inaugurada uma com os prefeitos de 48 até 2020, vai faltar o Luiz Gomes de Freitas. Mas eu encontrei um documento com a assinatura dele. Inclusive, até doei para a prefeitura essa imagem. Porque lá na prefeitura era um outro problema. Ela tinha diversos falsos históricos na parede. Pessoas que nunca foram prefeitos de União dos Palmares constavam lá como prefeitos. Então agora pelo menos essa situação vai ser sanada. Não sei se a família das pessoas que vão ser retiradas vão gostar, mas história é história, né? Não é politicagem. é verdade, mas graças à sua pesquisa, né? A função da pesquisa histórica é essa, né? Provar, né? A verdade, né? Através da documentação e do acervo disponível. Muito importante o papel disso aí. Infelizmente, a gente não tem, nem nunca teve lá em Viçosa, uma galeria de prefeitos. Não tem. Eu, no meu livro, que vai ser lançado daqui a um mês, 2 meses, eu consegui reunir, são praticamente 80 prefeitos, digamos assim, entre segundo mandato, tudo mais, vários mandatos, né? A minha contagem vai na sequência, não para, entendeu? Digamos assim. Teve reeleição, eu conto novamente o prefeito ali. Aí, desses 80, praticamente, eu só não consegui 6 prefeitos. Ou seja, é muita informação que graças à pesquisa de todos os lugares, a pessoa conseguir montar. De presidente da Câmara também, fotografias de quase todos. Aí você vai para a época do Império, que é pior ainda. Entendeu? Para você conseguir fotografia na época do Império, eu fui conseguir a fotografia de um presidente da Câmara de Viçosa, em meados de 1880, adivinha onde? Em Bom Conselho, Pernambuco. Porque ele foi embora de Viçosa e foi para Bom Conselho, que na época se chamava Papacaça. Foi para lá tal, e de lá formou a família, e inclusive o filho dele foi o maior político da história de Bom Conselho, que era o Coronel Zé Abílio. Acho que você ouviu falar no Coronel Zé Abílio, o famoso Coronel Zé Abílio de Bom Conselho. O filho dele foi prefeito lá vários mandatos, nunca perdeu a eleição, e o pai dele foi presidente da Câmara de Viçosa. E ninguém sabia disso, entendeu? Através da pesquisa, você vai percorrendo, vai montando um quebra-cabeça. Claro que não é perfeito. Você não vai, da noite para o dia, montar uma coisa completa, né? Uma história oficial completa. É um buscar aqui e acolá que vai dar certo. Outra coisa que eu faço muito, aí fica uma dica para quem pesquisa, e até para você, acho que talvez você também faça isso. Eu saio procurando sobrenomes no Facebook, que é a rede social que os mais antigos costumam usar mais. E saio mandando mensagem para as pessoas ali com sobrenome. Alguns respondem, não, não tem nada a ver, tal. Aí outro, não, realmente, era minha família, tal, não sei o que, não sei o que. E eu consegui. Um prefeito durante a Era Vargas, em 32, Fernando Alaim Ferreira Teixeira. Ele não era de Viçosa, ele era de Pernambuco. E estava em Viçosa como coletor e foi nomeado como prefeito naquela época, na Era Vargas, na ditadura Vargas. E esse cara foi embora, era advogado, conseguiu informação assim na lista de formandos em Direito na Faculdade de Direito do Recife e tudo mais, mas e as famílias? Para conseguir uma foto, para conseguir informações biográficas, cadê? E eu fui colocando no Facebook, aí apareceu lá, Alain Teixeira. Aí eu digo, oxe, esse cara deve ser família, Alain, um sobrenome tão diferente e tal. Quando eu mandei, era um sobrinho não, era um sobrinho neto. Aí ele disse, não, é realmente a minha família. Fale com meu pai, o nome do meu pai é esse aqui e tal, pá, pá, pá. Consegui fotos dele, consegui documentos e tudo mais. E a família nem sabia que ele tinha sido prefeito de Viçosa. Aí É, então, são é situações verdade. que acho que, para quem pesquisa, é prazeroso demais você conseguir montar esse quebra-cabeça. Eu consegui, Júlio, encontrar uma situação um pouco parecida com essa, um prefeito também da Era Vargas. Eu tinha uma fotografia bem antiga que a professora Maria Mariá tinha guardado. Na verdade, a Galeria de União, dos prefeitos de União, só vai ser possível ser construída e com alguns intendentes, porque a professora Maria Mariá, isso teve esse cuidado de guardar essas fotografias e que, de forma até absurda, duas delas foram destruídas por um prefeito.
lá em União dos Palmares, né? Acho que ele não gostava das pessoas e destruiu. Mas eu tinha a fotografia da fotografia. Então foi possível, com base nisso, ter algumas informações sobre as fotografias e com os nomes. Porém, um sobrenome eu não conseguia identificar, que era Antonino Tertuliano da Almeida Lins. Só que nas fotografias da professora Maria Maria tinha Antônio T. da Almeida Lins. Só que não batia. Só que nesse último documento que eu encontrei da prefeitura, o mais antigo, eu vi que era Antonino. Com o Antonino, é um nome diferente, na internet eu encontrei o Antonino Tertuliano da Almeida Lins Neto. Aí eu consegui confirmar o que era o T. Eu sabia que era Antônio T, mas eu não sabia quem era, mas era Antonino Tertuliano. É como você falou, vai pesquisando, às vezes com sobrenome, se for um sobrenome diferente ou um nome diferente, é mais fácil às vezes encontrar, porque sempre tem um neto, um sobrinho, um filho. Então é assim que se consegue fazer essas informações. E em União, a professora Maria Maria teve esse cuidado de guardar bastante fotografias. E outra dica também, Júlio, são livros, né? Livros sobre a cidade. Vez outra se encontra um livro em museu, em estante virtual, Mercado Livre. Eu consegui, no ano de 2019, eu consegui, através de um leilão, um livro que trata sobre a defesa do espólio do coronel Basiliano Sarmento. É um livro de 1930, bastante raro. Eu só tinha ouvido falar dele por ter uma edição no Arquivo Público de Alagoas, porém eu tive uma sorte tremenda. Eu consegui encontrar 2 livros desse mesmo autor. Um é esse livro que eu mencionei, que está inclusive autografado por ele. Eu acredito, pelo teor do livro, que era o livro que ele guardou, porque há nenhuma das páginas uma menção como se fosse um resultado do processo, porque esse livro é o resultado de diversos processos que o espólio do coronel Basiliano sofreu. Então, ele há uma anotação pessoal que, pelo nome que está Sanelmo de Rohan, ele coloca, e pelo jeito era o livro dele. Foi num leilão que eu participei, lá no Rio de Janeiro, e nessa mesma oportunidade eu consegui comprar um livro sobre a usina Serra Grande, uma ação rescisória que chegou ao Supremo Tribunal Federal sobre a usina Serra Grande, quando foi adquirida, na época, acredito que pelos pais do João Lira, né, do industrial João Lira. Esse livro é bastante raro, eu nunca tinha encontrado em nenhum outro lugar. Ele é até mais sobre São José da Laje do que até mesmo sobre União, mas eu consegui adquirir esses 2 livros, são livros que... livro antigo, livro velho. O pessoal não gosta não, mas quem gosta é bastante interessante. E consegui também encontrar um livro sobre um frei de União que escreveu um livro sobre filosofia e religião, que esse livro chegou a ser um dos 10 livros mais vendidos do Brasil na década de 50, em um determinado período. Então, era Frei Rafael de União dos Palmares. Ninguém sabia dessa pessoa e eu consegui encontrar esse livro dele também, o qual é mencionado em uma ata de um livro da Câmara, que eu encontrei recentemente. Um dia desse você fez uma publicação sobre, se não me engano, acho que foi o primeiro a se formar em União dos Palmares, não foi? Foi o primeiro advogado, uma coisa assim, ou eu estou enganado? O Antônio Arecipo. Ele foi, pelo que eu encontrei, ele foi o primeiro palmarino a se formar na Faculdade de Direito do Recife. Há um outro, que o Correio de Oliveira, outro, que também foi formado, é bem antigo, que é o nome de uma das primeiras ruas de União dos Palmares, que é onde está a Casa Jorge de Lima. E o Museu Maria Maria, a Rua Correio de Oliveira, também foi formado em Direito, esse palmarino, que veio a falecer, se não me engano, em Mato Grosso, mas é um outro estado. Foi promotor de justiça na Paraíba, mas o primeiro que eu mencionei, é o Antônio Arecipo, que tem um livro sobre a organização judiciária do Estado de Alagoas, que é um dos primeiros, talvez o primeiro livro de organização judiciária do Estado de Alagoas. Também ele tem um livro bem antigo que eu nunca encontrei, que é sobre o Código de Processo Criminal do Estado de Alagoas, que também é do Antônio Arecipo, que hoje tem, se não me engano, um neto, que é procurador de justiça, mas o Antônio Arecipo é o primeiro palmarino que eu encontrei. Para você ter uma ideia, Júlio, sobre nomes de ruas antigos, o Antônio Arecipo é uma das principais ruas de União. Mas nessa contagem de 48 para cá, não está o nome ao ato que cria o nome dessa rua. Que eu acredito, como ele morreu em 31, eu acredito que tenha sido na Era Vargas, que ele foi dado essa homenagem. Eu já encontrei outro detalhe interessante. É interessante pesquisar também, quem quer pesquisar sobre cidades de Alagoas, pesquisar sobre em jornais de Pernambuco, não é, Júlio? Porque
é bastante comum a publicação de fatos sobre a política e fatos sociais de Alagoas em jornais de Pernambuco. Por exemplo, eu encontrei um resultado de uma eleição no Diário de Pernambuco. É mais difícil encontrar jornais de Alagoas virtualizados, mas jornais de Pernambuco tem um grande acervo sobre isso. Outra informação que eu encontrei no Jornal de Pernambuco foi sobre a eleição do Antônio Gomes de Barros. Também foi lá que eu consegui confirmar a data, porque aqui em Alagoas eu não conseguia confirmar. Mas, enfim, são esses detalhes. Alagoas e Pernambuco é um âmbito de pesquisa que deve ser enfrentado, até porque a justiça, inicialmente, era o Tribunal de Pernambuco, né? Alagoas estava vinculado, na época do Império, à relação de Pernambuco, e é bastante interessante pesquisar isso também. E até nesse ponto, Júlio, sobre arquivos, pesquisas em arquivos, você já pesquisou também bastante no Fórum de Viçosa, né? Você também é um âmbito importante, né? A gente estava falando mais sobre aqueles que estão de posse dos poderes municipais. Mas, por exemplo, no Fórum de Viçosa, há uma documentação antiga muito farta para quem pesquisa. Só que há dificuldade de ter acesso, porque, afinal de contas, são processos judiciais, né? De vários tipos, né? Criminais, civis, né? Questão de inventários e tudo mais. Mas é um rico acervo que ainda se encontra em Viçosa. Um outro acervo muito importante para quem pesquisa é a questão do cartório, né? A gente tem hoje disponível muito acervo na internet, né? No Family Search, mas tem outras documentações que são imprescindíveis de você ir lá realmente e ter acesso ao livro do cartório. Claro que tem que ter uma autorização e tudo mais, mas é muito importante. Para você que pesquisa resultado de eleições, vou dar uma dica, não sei se você sabia. Antigamente, tinha o costume de lavrar as atas em cartório. Então, vai ou não vai, você está olhando ali um registro de nascimento, daqui a pouco, quando você passa, tem lá, ata da eleição municipal do dia tal, 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 tal. Uma sequência de 10 páginas, mais ou menos, com a ata completa da eleição. Ou seja, é uma fonte de pesquisa também, um cartório de registro civil, tanto civil quanto também o de imóveis, porque lá você pode reconstruir na parte de imóveis, né? Quem morou naquela casa, uma casa histórica, por exemplo, você vai ali na casa, no prédio, vamos supor, onde morou aí em União dos Palmares, Jorge de Lima, por exemplo. Vou lá no cartório de imóveis para poder comprovar através da matrícula daquele imóvel, né? Até que ano mais ou menos ele morou, que ano a família vendeu e tudo mais, entendeu? Quando foi que o pai dele comprou, porque tudo isso está registrado em cartório. Então, também é uma fonte de pesquisa que está nos municípios e não é de competência da municipalidade, mas que está no município disponível, né? Para quem tenha vontade de pesquisar. E também o arquivo da Cúria, de Maceió, que tem alguns documentos, registro de nascimento, casamento de pessoas dos municípios. Aqui em União, recentemente eu estive na matriz de Santa Maria Madalena e eu fui informado que a Cúria, a Arquidiocese de Maceió, pediu que a paróquia encaminhasse todos os documentos anteriores a 1950 para o arquivo da Cúria, que hoje funciona ali perto do Colégio Marista, aqui em Maceió. Então, Justamente, também é um local interessante de pesquisa, porque é possível. O registro civil era mais o registro de âmbito religioso do que necessariamente em alguns locais, né? Não, os cartórios anteriormente eram mais ligados à igreja, em alguns casos. Então, não só os cartórios civis, mas também os cartórios, os registros das igrejas, é bastante interessante encontrar algo nesse sentido. E o arquivo da Cúria, inclusive, tem um livro que está disponível gratuitamente na internet com todo o acervo que está disponível lá no arquivo da Cúria. inclusive, eu conheço a autora do livro, que é a Luísa, que ela trabalha lá no Arquivo da Cúria, uma pesquisadora que conhece o acervo ali, tem o maior cuidado com todo o material, conhece o acervo indo e voltando. Então, assim, eles atendem de forma remota para quem precisar também, se precisar de alguma informação. Eles têm o Instagram aí, Arquivo da Cúria, se não me engano, Arquivo da Cúria Metropolitana. Acho que o Instagram deles é esse. Pode mandar mensagem por lá, que dentro da possibilidade das limitações, da forma remota, né? Eles vão atender, né, os pesquisadores que queiram buscar informações. Porque, como você falou, os livros mais antigos de batismo, casamento e até alguns de falecimento também tem, porque antigamente os cemitérios eram de controle das igrejas, alguns deles. Então, tinha lá a anotação de óbitos também. E esse material mais antigo, de 1950 para trás,
para aqueles municípios que pertencem à Arquidiocese de Maceió, eles estão aqui, né, na Cúria Metropolitana, aqui em Maceió. Mas muita coisa se perdeu. Em Viçosa também houve um incêndio que perdeu muita coisa. Livro de casamento a gente só tem de 1912 para cá. De batismo, a gente tem alguns mais antigos da época do Império e que estão também lá digitalizados, disponíveis no Family Sexto também. Então, é uma fonte de pesquisa muito importante, Bruno, para quem deseja pesquisar e buscar informações, né? A gente fez uma apanhada aqui muito legal dessas informações. Eu acredito que deva ter ajudado a quem quer, ou a pessoa que seja curiosa, ou então até mesmo alguém que tenha vontade de pesquisar, né? Porque, afinal de contas, a gente não possui formação na área, né? Eu não sou historiador, nem você é historiador, nós somos advogados de formação, mas pela experiência nossa, né? De tanto quebrar a cabeça atrás de informações, a gente vai montando um currículo, assim, né? Por afinidade, digamos assim, né? Por afinidade, por sua... Para abusar os trabalhadores dos arquivos municipais, a gente vai lá, já sabe quem é a gente, né? Chegou Já, novamente aqui. já sabe. Mas eu queria, Júlio, dizer que tem um interessante, pelo menos assim, lá na Câmara de Vereadores de União, tem o Genelvânio, é quem tem me ajudado nas outras que eu fui lá. E ele tem algumas coisas interessantes, de vez em outra aparece lá. Recentemente, eu fui lá na semana passada e ele tinha guardado, colocou uma fotografia em cima de uma estante, que foi uma fotografia de uma campanha eleitoral de 1982. E é interessante que ele falou que, vez ou outra, ele encontra no meio lá do monte de papel alguns documentos, assim, que não necessariamente eram documentos relacionados ao poder público, mas algo que alguém que manuseou aquilo guardou. E, às vezes, talvez nos arquivos particulares, isso é bastante comum. Às vezes, como você falou, a pessoa, às vezes, nem imagina que dentro daquilo que ele tem guardado em casa, às vezes, prestes para ir para o lixo. Aquilo tem uma informação que alguém busca há muito tempo. Então, seria importantíssimo se os municípios, de fato, eles criassem as estruturas. Porque até o que a gente tem, em algum momento da vida, logicamente, a gente vai ter que passar isso para alguém. Isso não vai ficar eternamente. Então, seria bem interessante se existisse, como há no Arquivo Público de Alagoas, um cuidado enorme com o acervo que tem lá, embora seja importante dizer que já é o que restou, né? Porque na própria história do Arquivo Público, ele funcionava onde hoje é a Biblioteca do Estado, na Praça Dom Pedro II, mas por uma decisão bem recente, que foi modificada, foi separada a estrutura do arquivo da biblioteca e colocada em outro local. Mas o arquivo mesmo fala em sua página na internet que muita coisa foi perdida, infelizmente. Justamente. Pois é, então, ou seja, uma preocupação que deve ser de todos, né? Se você vê que no âmbito estadual, onde a coisa é mais organizada, mais contínua, teve esses acontecimentos aí de se perder muita informação, muito documento, avalie no âmbito municipal, né? A gente que gosta de pesquisar, de guardar documentos e tudo mais, a gente não garante que amanhã, né, os nossos filhos vão ter interesse por isso. Acontece muito de falecer um pai, um avô, que detém um acervo muito bom, muito rico, mas a família não tem interesse nenhum naquele material. E se o município disponibiliza um local apropriado para poder receber todo esse material e disponibilizar a população para pesquisa, é importante por demais, porque, afinal de contas, quando a coisa é pública, é democrática, né? É aberta para todos. Então, você pode, o contra e o a favor, pode ir lá pesquisar à vontade e ter acesso àquilo ali. Mas quando não é particular, então, se o cara não se dá com fulano de tal, no interior ali, então não tem acesso, a pesquisa e acabou. Ninguém sabe como vai ser, entendeu? É uma sugestão assim que a gente fica debatendo e torcendo para que os municípios, né, tanto Viçosa quanto nos Palmares, consiga implementar, né, a questão do arquivo e a gestão de documentos, que é muito importante para a história do município e para quem faz pesquisa. Eu vou deixar aqui um tempinho aberto aí enquanto a gente conversa sobre outros assuntos. Quem está assistindo aí, se quiser fazer alguma pergunta específica, né, sobre Viçosa, sobre os Palmares, né, a gente está prestes a encerrar daqui a alguns minutos, então deixa um momento aí aberto para vocês. Eu vou só fazer um comentário aqui com relação ao
o comentário do ex-prefeito Manuel dos Passos Vilela, Luvô, que ele comentou aqui que ele tem a foto do Joaquim Estevão dos Passos Vilela. Inclusive, eu consegui com ele, que foi um ex-intendente de Viçosa, e era avô dele, né? O Manuel dos Passos Vilela foi prefeito de Viçosa agora recentemente, e prefeito interino, mas o avô dele também foi prefeito. Isso aí no começo do século passado. Então, foi um registro muito importante. Eles possuem a fotografia dele, um quadro dele da esposa. Eu consegui reproduzir para colocar no meu livro. E, além disso, eu, para buscar mais informações, fui no cartório de registro civil, consegui o óbito dele. Fui no cemitério, tem lá a placa lá ainda, né? Ele faleceu em 1935, se não me 35, certeza, agora lembrei. E tá lá a placa até hoje, entendeu? São fontes que o pesquisador tem que sair buscando dentro da sua realidade. Não pode se conformar com a parte documental tão somente em um arquivo municipal, digamos assim. Não é verdade? Verdade. Eu consegui, Júlio, até tinha comentado com você na última vez que a gente conversou, sobre o vice-prefeito que faltava nessa minha pesquisa de 48 para cá. Eu tinha apenas o primeiro nome, que era Nelson. E alguns documentos que mencionam, a grafia era bastante dificultosa de identificar. Porém, é interessante que outro local que é interessante pesquisar nesse contexto são os nomes de ruas em Maceió. Por exemplo, esse vice-prefeito, ele é o nome de uma rua em Maceió, Nelson de Azevedo Souza. Aquela rua tem aqui no bairro da Jatiuca. Ele foi vice-prefeito de União dos Palmares e foi diversas vezes vereador. Aí eu conversando com o Fernando Sarmento, que trabalha lá em São José da Laje, um advogado, eu conversando com ele, eu sabia que era a família dele, né? Aí eu perguntei, ele fez, olha, Bruno, eu vou confirmar lá na fazenda, que tem diversas fotografias e tem o cemitério. E ele realmente estava lá na fazenda da família dele, o local onde está enterrado o Nelson de Azevedo Souza, e o neto do Nelson de Azevedo Souza, que é o Nelson de Azevedo Souza Neto, confirmou que, de fato, o avô foi vice-prefeito de União, ele disse o período, e disse, inclusive, que ele concorreu a prefeito, mas perdeu. Que é até uma coisa que, às vezes, as pessoas não dão muito atenção. Os que perderam, né? Porque isso, às vezes, demonstra, nessa relação, quem ganhou e quem perdeu, como a sociedade se movimentava naquele período. Quem tinha mais força eleitoral, mais força política, e é uma coisa dessa também a se acompanhar. Que você falou, Júlio, das atas, né, que são registradas nos cartórios, e outra fonte importante é o próprio site do TSE. Há uma página lá, um local específico, que você pode pedir o resultado de eleições. Nem sempre eles respondem. Eu mesmo já pedi 4 vezes com nomes distintos, e cada vez que eu peço com o nome, tipo, peço com o nome da minha noiva, da minha esposa, nome da minha mãe. Aí, às vezes, quando eu pego da minha esposa, eles dizem que não tem. No da minha mãe, eles dizem que tem, entendeu? Então, assim, às vezes depende muito de quem olha lá. Mas é uma forma quando você pede muito, às vezes acho que eles não querem muito trabalhar, eles não tem essa informação. Aí você pede para alguém fazer esse pedido, e eles mandam, às vezes, o resultado das atas, que muitos eu já publiquei no perfil do Registro Legislativo. Né? É verdade, é importante mesmo, né, observar essas outras possibilidades de conseguir informações e documentos. Você falou com relação ao vice-prefeito aí, que foi candidato e, assim, as pessoas não lembram e tudo mais. Se não fosse a família, essa informação ficaria perdida. Eu tive interesse no meu livro de buscar essas informações, resultado de eleições. E não só colocar aqueles que ganharam, porque a história é feita por aqueles que perdem, porque ali também demonstra a briga de forças políticas, entendeu? Às vezes fica para a história, claro, quem ganhou, não fica quem perdeu, né? No geral. Você perguntar aí quem foi o candidato a prefeito, assim, você vai saber. Em 92, que perdeu, o segundo colocado, o pessoal vai ficar, rapaz, não sei não, tal. Mas aquilo ali mostra a briga política que existia, quem perdeu também, porque em Viçosa, por exemplo, acontecia muito de ex-prefeitos quererem voltarem depois e terminarem perdendo a eleição. Entendeu? Ou seja, os grupos políticos que, se você fizer um traçado, você vai observar que são os mesmos praticamente, entendeu? Havia aquela alternância, o cara botava um parente, o outro também, mas no fundo, todo mundo era família. Até os adversários mesmo também, no fundo, era família, mas é importante você ver quem eram os candidatos, entendeu? E até quem perdeu, porque você tem um entendimento melhor da história política da cidade. Isso. Verdade, Júlio.
essa linha que você falou, que traça, que na verdade às vezes parece que aquela pessoa ela esteve de um lado e do outro ao longo do tempo, isso é bastante comum em União dos Palmares também. Quando se pega, por exemplo, quem foi prefeito, por exemplo, o prefeito Irã Menezes, ele foi prefeito de 89 a 92. Em 96, ele concorreu como vice do candidato José Pedrosa. Em 2004, ele concorreu a prefeito de União contra o José Pedrosa. Ou seja, então é possível verificar o quanto há essa mudança. Ou seja, são documentos que, como você falou, se não se procurar quem foi o derrotado e qual era a relação naquele momento, não é possível compreender a história política do município. E uma coisa, para a gente estar já terminando, eu acho bastante importante colocar. Eu digo muito isso quando eu participo de algum programa na rádio em União. O importante de se conhecer a história não é só, é claro, pela curiosidade, mas para que se possa traçar um futuro de alguma maneira. Porque como é que se vai fazer uma comparação de quem foi um bom ou mau administrador se você não tem um paralelo? Não existe você dizer, fulano foi um bom prefeito, mas ele foi bom prefeito sobre qual parâmetro? Comparando com quem? O porquê que ele fez, o que não fez. E são coisas que vão sendo perdidas na história e que as pessoas não sabem como é que foi feito. Um exemplo, por exemplo, a Genisete Lucena recentemente entrevistou meu avô. O meu avô trabalhou na implantação como encanador, na implantação do abastecimento d'água de União dos Palmares. Ele sabe hoje, ele tem 90 anos, mas ele ainda recorda-se dos locais onde passam os canos que foram colocados à época. Só que quem foi que fez, o governo que fez, a verba que fez, ninguém sabe. E eu, recentemente, encontrei quem foi o governo, o empréstimo, quanto custou, e todo esse local de onde foi feito esse planejamento com documentos que eu encontrei na Câmara Municipal. Que se perguntar em qual gestão foi implantado o abastecimento d'água de União dos Palmares, eu acredito que 99% das pessoas de União não vai saber falar quem foi. Então, a história, o conhecimento, como esse livro, Júlio, que você está lançando, como a pesquisa que eu estou fazendo e que a gente vem divulgando, saber a história é poder traçar um futuro melhor. Não melhor porque o atual é ruim, não é nesse ponto que estou falando, mas sempre ao se conhecer algo, se pode fazer o panorama daquilo que tem que melhorar, daquilo que foi bom, daquilo que foi ruim e não se repetir erros. Então, às vezes parece que o poder público não tem interesse, que é para que as pessoas não vejam e não façam essa análise. Não sei se você tem essa compreensão, mas eu acredito que a população deve sim buscar a sua história, buscar os seus registros para poder, daí sim, não só perpetuar aquele local no mundo, mas sim criar sempre uma maneira dele evoluir e, quem sabe, ao longo do tempo, nós temos Viçosa, União, São José da Laje, Branquinha, Murici, Atalaia, enfim, lugares que as pessoas possam nascer e que, se quiserem, crescer e viver lá todo o período na Terra. Perfeito, perfeito. Muito bem, Bruno. Muito bom mesmo sua colocação aí. Eu deixo aqui um convite para outras páginas que tratem de temas de outros municípios também, né? Até mesmo se tiver outra página de União ou de Viçosa também, queira dialogar com a gente através de lives assim, isso é muito importante. Essa construção da identidade dos municípios, entendeu? A gente falta isso, falta essa construção, né, do diálogo, de ter acesso a informações e deixar registrado, o que é mais importante, né? O nome da sua página é um nome muito importante, registros, entendeu? Aquilo ali são coisas oficiais. Claro que não é a única fonte histórica, né? Não é somente o documento. A fonte oral, o que por ouvir dizer, isso é muito importante também. Só que a coisa tem que ser construída, né? Amarrada, né? Em todos os pontos, para poder ser uma coisa bem feita e uma coisa que venha a acrescentar, né? No âmbito municipal. A gente está encaminhando aqui para a reta final da live e a gente se alongou um pouco mais porque acho que, como é a primeira live, tanto do arquivo digital de Viçosa como do perfil seu aí, Registros Legislativos, mas a gente fica aqui o convite, né, a outros perfis também que queiram dialogar com a gente e também fica já o convite para a gente traçar assim uma espécie de cronograma, uma vez no mês a gente escolhe um tema específico, né,
para poder dialogar mais. Eu sei que os seguidores, assim, essa é um tema muito amplo e tudo mais, e os seguidores, no geral, gostam de fatos intrigantes, né? Coisas curiosas, coisas que eles não sabiam e tudo mais. Então, eu vou buscar informações aqui de Viçosa para poder a gente organizar, você também aí, a gente tenta traçar uma temática que venha a despertar, né, o interesse da população cada vez mais por alguns acontecimentos. Verdade, Júlio. Eu acredito que esse ano a gente tem que seguir nesse caminho, né? 190 anos de União, 190 anos de Viçosa, a gente não pode deixar em branco. Quem sabe a gente consegue fazer até, se a pandemia melhorar a situação de saúde pública, quem sabe a gente consegue fazer até lá perto de setembro, outubro, a gente consegue fazer algum evento em alguma dos dois municípios, para que a gente possa levar um pouco dessa pesquisa que é importantíssima para essas duas cidades que são tão importantes na história de Alagoas. Quando a gente coloca, vai pesquisar sobre União, sobre Viçosa, sobre as linhas férreas e todo o desenvolvimento que foi alcançado com base nisso, a gente percebe o quanto essas duas cidades têm a contar. Então, vamos fazer isso sim. E, como você falou, vamos convidar o pessoal de outras páginas do município. Tem o pessoal de Rio Largo, que acompanha nossas páginas. Rio Largo, eu já vi Rio Largo, já vi a Nadia. Eu não lembro outra cidade. Boca da Mata também, né? Então, vamos tentar ver, a gente consegue influenciar o pessoal para criarem diversas páginas aí dos 102 municípios de Alagoas. Seria muito bom. Assim, a gente está falando aqui de páginas, mas qualquer seguidor que tem interesse também sobre um tema aí, a página aqui está aberta, entendeu? Para poder dialogar. O seguidor o Vitor aí falando que Marcel também. Marcel tem diversas, né? Marcel Antiga, tem. Eu lembro, tem outro lá, não lembro agora. Tem um site, né? O História de Alagoas, que é um site que tem bastante informação também sobre Alagoas como um todo. Perfeito, perfeito. Mas é isso, Bruno. Só tenho a agradecer. A gente se alongou um bocado aqui, mas a conversa foi muito boa. A gente vai ter outras oportunidades para poder conversar mais. Agradecer a você por ter aceitado o meu convite, né? De pronto, a gente marcou o dia e tá aí. Muita gente está acompanhando aí, porque eu vi que a gente sempre ficou em média de 10, 12 pessoas assistindo. Então, ou seja, é um número considerável, né? Passar mais de quase 2 horas aí assistindo a gente. Quem conversa muito, né, Júlio? Para quem gosta de conversar muito, o assunto nunca termina. Mas aí a gente vai fazendo ao longo do tempo, vai outros assuntos. Grande abraço aí e valeu aí pelo convite e pelos ensinamentos, muitas vezes, que vem sobre pesquisa. Tamo junto aí. Muito obrigado a você também. Tá, Joé? Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau.